Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Há 2 anos, quando eu recebi o desafio de pastorear e servir as mocidades, nós temos 2 mocidades na igreja, a mocidade 1 e a 2. A mocidade 1 é o grupo dos jovens universitários e a mocidade 2 são os jovens adultos, profissionais, que permanecem ali até se casarem. E dos vários conselhos que eu recebi, 2 bem enfáticos foram: Linda, agora que você vai cuidar da mocidade, você precisa criar uma conta no Facebook, que eu não tinha, né? E você precisa trocar esse seu celular pré-histórico para um smartphone, para poder se comunicar por WhatsApp, Cacau. Eu nem sabia o que era tudo isso. E no começo eu resisti, eu falei: não preciso de nada disso, só preciso do Espírito Santo e tal. É verdade, é o Espírito Santo quem faz a sua obra. Mas, com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo que era impossível me comunicar com os jovens de hoje sem ter uma conta no Face e sem ter um smartphone. Então, eu acabei cedendo. E até hoje eu sofro não, né? Porque a gente tem vários recursos, mas é difícil entender todas aquelas hashtags, todos aqueles símbolos e carinhas e bracinhos. E eu vivo entrando no dicionário informal na internet, no Google, para descobrir o que é aquilo que determinada pessoa postou ou não, né? A hashtag, para os mais antigos, é o que a gente conhece como o jogo da velha. É aquele sinal. Então, o título da mensagem de hoje, eu escolhi trazer como hashtag SQN, que significa só que não, que é bastante usada aí nas redes sociais. E eu achei muito interessante quando descobri o significado, porque a pessoa ela usa essa expressão para comunicar uma contradição da sua própria vida, né? E eu achei bem interessante isso, como os jovens lidam com sinceridade e até com humor com as suas próprias contradições e incoerências, né? Então, um exemplo seria a irmã, a amiga do Face que posta ali a foto de um sorvete, mega sorvete, 3 andares, com um monte de chocolate. E a primeira hashtag é dieta do dia. Aí a segunda hashtag, só que não. Né? Então, é assim que funciona aí a comunicação. Então, eu escolhi trazer esse título, porque hoje, à luz da palavra, eu gostaria de analisar, junto com os irmãos, de maneira bem sincera, algumas incoerências que nós vivemos na nossa vida cristã. As incoerências com as quais nós temos sido que nós temos aceitado em nossas vidas e que já deixaram de nos incomodar há muito tempo. Então, o texto de hoje diz que muitos ricos, o versículo 41 no final, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E aí o versículo 42, por outro lado, uma viúva pobre colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Ali, contexto, né? Eles estão no templo, Jesus está sentado ali, do lado da caixa de ofertas, contextualizando, e as pessoas estão entrando e colocando suas ofertas ali, e Jesus está, então, observando. Pois bem, se muitos ricos lançavam ali grandes quantias, e a viúva colocou 2 pequenas moedas de pouco valor, então os ricos entregaram mais do que a viúva pobre. Hashtag, só que não.
Que no versículo 43, Jesus chama os seus discípulos e diz: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Não faz sentido. Se os ricos colocaram muitas quantias, grandes quantias, a viúva colocou uma pequena quantia, como Jesus? Por quê? Jesus está dizendo que a viúva entregou mais do que todos os outros. Por quê? Então, o próprio texto de hoje nos dá essa resposta, e eu acredito que nós podemos extrair duas verdades, dois princípios desse texto. Primeiro, Deus mede o que lhe oferecemos. Deus mede o que lhe oferecemos. É interessante notar que Jesus, ele estava sentado ali do lado da caixa de oferta. Então, é como se os irmãos estivessem entrando aqui no salão do culto, hoje de manhã, às 11h20, 11h25, e Jesus está ali na caixa de oferta. Então, quando você traz o seu envelope, quando você traz a sua oferta e você vai colocar na caixa, Jesus fala: peraí, deixa eu ver quanto tem aí. Abre o envelope. E nós podemos observar que a vida cristã, o relacionamento com Deus, a vida de fé, a dinâmica, ela é diferente, como é nos ensinado e mostrado aqui, do que o que nós acreditamos, do que as desculpas que muitas vezes damos. Então, nós vivemos uma vida cristã, muitas vezes acomodada, medíocre, assim, na média, né? Sempre, ufa, só para passar, para não ir para o inferno. Fazendo ali, cumprindo o protocolo, batendo o cartão na igreja, participando de um evento aqui e ali. E nós dizemos: Deus olha o meu coração. E é verdade que Deus olha o coração. Mas é verdade, mais verdade ainda, que Deus não olha só o coração. Então, o que nós observamos aqui com a atitude de Jesus? Que Jesus, Deus está presente nas nossas vidas. Ele está aqui, bem perto de nós. Ele não está longe, tão longe que ele não consiga enxergar quanto tem dentro daquele envelope que eu estou colocando na caixa de oferta. Não, ele está perto, ele está presente. Ele não só está presente, como ele está observando, ele está interessado. E porque ele está presente e ele está interessado, ele está observando, o que ele está observando de nós, das nossas vidas, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que não estamos fazendo, aquilo que estamos entregando a ele, ou que dizemos que estamos entregando, tudo isso ele está avaliando. Deus mede o que lhe oferecemos. E alguns ainda vão insistir: não, mas o que importa é o coração. Sim, é verdade. Em 1 Samuel capítulo 16, nós podemos acompanhar que Deus, ele mesmo, ensina ao profeta Samuel: Samuel, Deus não vê como o homem, porque o homem vê a aparência. Isso na ocasião da escolha de Davi como rei de Israel. Então Deus está ensinando: eu não vejo como vocês veem a aparência. Deus vê o coração. Sim, pois esse mesmo Deus que escolheu Davi, porque ele não olha a aparência, mas olha o coração, é o Deus que no capítulo anterior, em 1 Samuel 15, rejeitou Saul. Porque embora Saul tivesse em seu coração muito boas intenções, ele desobedeceu na prática uma ordem do Senhor. Pois Deus havia dito: vocês vão destruir os amalequitas e tudo o que lhes pertence. Foi a ordem que Deus havia dado ao rei Saul. Mas o que ele fez? Ele deixou de matar alguns bois bons, alguns carneiros bons. Mas Deus era para te oferecer em sacrifício. Olha o meu coração. Sim, eu sou Deus que olha o seu coração. Mas eu sou Deus que também olha a sua obediência. Portanto, assim como nós não podemos impressionar Deus com as nossas ofertas, a quantidade de doações que damos, também as nossas músicas, o nosso serviço, a nossa disciplina, a nossa participação constante em todas as atividades da igreja, as boas obras, tudo isso não impressiona a Deus. Assim como tudo isso não impressiona a Deus, só dizer: Deus, eu te amo, eu entrego o meu ser, eu vivo para ti, da boca para fora, também não agrada
ao nosso Deus. Então, o apóstolo João nos ensina em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Você ama Deus? Obedeça. Deus mede o que lhe oferecemos. Ele está presente, Ele está interessado, observando, porque Ele nos ama. E Ele está avaliando as nossas vidas. Deus está avaliando, sim, nossos corações, nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele conhece as nossas fraquezas, o desejo do nosso coração. O salmista diz que antes que a palavra me venha à boca, Ele já conhece. Ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, tudo Ele sabe. Esse mesmo Deus está presente, observando e também avaliando a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a forma como respondemos aos nossos cônjuges e pais, a forma como nos comportamos em casa diante dos nossos filhos, onde e como gastamos o nosso dinheiro, o que fazemos com o nosso tempo, como passamos essas últimas férias. Sim, Deus está presente, observando e avaliando o nosso coração e a nossa vida. Então, esse anseio que existe dentro do cristão que quer viver para agradar a Deus, porque isso tudo só faz sentido e só interessa se o nosso desejo é viver para agradar a Deus. Se não é, se a nossa fé, se a vida cristã, se fazer parte de uma comunidade, tudo isso serve somente para agradar a mim mesma, assim, sabe? Ter uma religião, falar coisas boas, ouvir coisas boas. Se é só isso que eu quero, então nada disso importa. Mas se o que eu quero é, de fato, viver uma vida completamente entregue ao senhorio, à soberania de Deus, se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, se naquele dia, quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar, e eu estiver face a face com Ele, o que eu quero é ouvir: linda, você está aprovada. Era isso mesmo. Você não acertou todas, você não foi perfeita, mas você viveu para me agradar. Se é isso que nós queremos ouvir, então nós precisamos urgentemente encarar as incoerências que existem na nossa vida cristã. Essa distância que há entre a nossa fé e a nossa vida prática precisa ser tratada, sanada. Esse problema precisa ser resolvido. É por isso, por causa desse anseio com o qual eu lido na vida de muitos e muitos jovens das mocidades. Tati, eu entendi, mas e na prática? E na prática? E como é que eu faço, então, na segunda, na terça? É que nós temos orientado e direcionado agora as mocidades, pensando justamente nisso, em sanar essas incoerências da nossa vida, deixando de realizar eventos, atividades, mantendo os jovens dentro da igreja, só no sábado e domingo, só nos retiros, só nos eventos, e enviando eles para suas universidades, para suas lojas, para suas empresas, para a sociedade, para a sua família, para a cidade, o país em que vivem, e que possam viver e ser sal e luz ali, sem viver como um cristão incoerente. Então, para tratar esses só que nãos, essa incoerência entre nossa fé e nossa vida prática, que, por exemplo, esse mês de fevereiro, na Mocidade 1, que é a Mocidade dos Jovens Universitários, nós vamos receber um grupo da liderança da ABU, que é um grupo que realiza estudos bíblicos dentro das faculdades. Então, eles vão vir nos dar workshops, por exemplo, como evangelizar dentro da faculdade. Ou como iniciar um grupo de estudo bíblico dentro da faculdade. Porque nós estamos acostumados e gostamos de fazer estudos bíblicos no domingo, e nós mesmos somos professores que dão estudo bíblico para outras pessoas, mas quando dizemos vamos nos reunir como igreja, como cristãos, para estudar a Bíblia, para buscar a vontade de Deus, para adorar a Deus na quarta-feira ali no meio da universidade, isso não tem acontecido. É uma incoerência. Aqui no domingo eu sou cristão, só que não na faculdade. Então nós queremos sanar, nós estamos pedindo a Deus isso, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a fazer os ajustes necessários para vivermos uma vida
coerente. É por isso também que estamos estudando, compilando uma série de materiais, estamos orando e pensando juntos, fazendo pesquisa de campo, para, junto com os jovens da Mocidade 2, os jovens universitários, iniciarmos uma empresa, um business as mission. Para que a nossa fé, para que a busca do reino de Deus em primeiro lugar, seja fato, realidade no nosso dia a dia. É por isso também que estamos estreitando laços com vários ministérios que fazem missão urbana. O que é missão urbana? É evangelismo, é pastoreio de pessoas que não conhecem a Jesus, de pessoas que têm dificuldade de permanecer com Jesus, aqui na cidade, perto, onde nós estamos. É por isso que estamos estreitando laços com o ministério que faz evangelismo dentro da Fundação Casa, a antiga FEBEM, com ministérios que cuidam de marginalizados, trazendo restauração às suas vidas. E que toda a igreja possa abraçar esses novos direcionamentos que Deus está nos trazendo. E pagar o preço que é necessário para que a nossa vida seja uma vida coerente. Então a gente fica às vezes chateado, né? O Marcelo compartilhou aqui como foi em Tabatinga. Cada jornada missionária que é anunciada, que é preparada, cada vez mais nós temos tido dificuldade de formar equipes que vão fazer jornada. Cada vez mais. Cada vez mais nós estamos dando a Deus, cada vez menos. Então, se antes você era um irmão que acompanhava cada jornada e intercedia muito em casa, que na próxima jornada você possa ofertar. Se você é um irmão que sempre contribui para as jornadas missionárias, na próxima jornada vá participar. Em corpo, fisicamente. Não só de coração. Não só mais em oração, também. Mas vamos dar mais para Deus. Cada vez mais. E se você é um irmão que já foi em uma jornada missionária, vá de novo. E de novo. E de novo. Até quem sabe Deus dizer, agora você fica. Não aqui, lá no campo. Deus mede o que lhe oferecemos. Ele está presente, observando e avaliando nosso coração e nossa obediência. Ok, quanto tenho que dar? Até onde tenho que dar? Qual é o padrão que Deus usa para medir o que lhe oferecemos? Então, a primeira verdade é, Deus mede o que lhe oferecemos. Segunda verdade, existe um padrão que Deus usa para medir o que lhe oferecemos. Com base em que Jesus olhou as duas ofertas e disse, a viúva deu mais do que todos os outros. Certamente não foi com base no valor. Porque se o tivesse sido, Jesus teria que ter dito, os ricos deram mais do que a viúva. Então é um outro tipo de padrão. No versículo 44, logo após Jesus dizer aos seus discípulos, olha, essa viúva, ela deu mais do que todos os outros. Jesus mesmo explica por que ele conclui assim. Porque todos deram do que lhes sobrava, versículo 44. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Qual é o padrão que Deus usa para medir o que nós estamos lhe oferecendo? Porque Ele mede o que nós estamos lhe oferecendo. O padrão é a cruz. Então vamos fazer a seguinte reflexão. Aquilo que nós temos oferecido a Deus, o quanto isso que eu tenho oferecido a Deus põe em risco a minha vida? Vou reformular a pergunta para nos ajudar a compreendê-la de forma prática. Então você olha a palavra de Deus, você entende que você precisa fazer ajustes, você entende que você precisa entregar coisas, que você precisa renunciar, ou que você precisa dar determinado passo de fé. E aí quando você decide, sim, eu vou fazer isso, eu vou abandonar isso, eu vou abrir mão daquilo, eu vou dar esse passo de fé, o quanto aquilo vai interferir na sua rotina. Nos seus planos, nos seus relacionamentos, talvez até no sustento
da sua própria família? Em que medida o meu serviço, o meu voluntariado, as minhas doações têm comprometido o meu conforto? Não, eu não vou participar dessa... Então eu pego o boletim, né? Nossa, a igreja está fazendo muita coisa, não é muito estudo bíblico. Eu não vou participar, porque para eu participar disso, eu vou precisar fazer esse ajuste, aquele ajuste. Pois é, a viúva pobre deu mais do que todos os outros. Porque em sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para viver. Mas o nosso amor pelo mundo e pelas coisas deste mundo confundem a nossa cabeça. E nos levam a dizer diante de Deus sempre assim: não, Deus olha o coração, não precisa de tudo isso. Não, mas e o equilíbrio da coisa? Não está exagerando? Pois é. Eu acredito que a oferta da viúva pobre agradou a Deus porque ela amou a Deus como Deus nos amou. Será que os anjos não disseram para Jesus também? Não, Jesus, antes dele vir, né? Tudo bem, o pessoal vai entender o seu coração. Mas que absurdo. Você vai se esvaziar. Você vai se abandonar. Você vai dizer não, eu sou Deus. E você vai descer em forma de homem. Você vai lavar os pés dos seus discípulos. Que exagero. O quê? Você vai se submeter a ser crucificado? Deus não divide o primeiro lugar com nada, com ninguém, nem conosco mesmos. Só existe um primeiro lugar. Só que quando nós fazemos assim, como a viúva, quando o que oferecemos para Deus é tudo, é algo que põe em risco a minha vida, não é o que me sobra, eu fico vulnerável. Porque tudo isso que eu estou acumulando, que eu estou guardando, que eu amo, que ocupa o primeiro lugar na minha vida, de fato, isso é o que me traz segurança. Só que essa segurança é enganosa, porque é temporária. Porque essa segurança neste mundo é uma segurança que vai passar. Porque esse mundo vai passar. Então nós acabamos investindo o nosso tempo, dinheiro, as nossas vidas, tudo, somente aquilo que sobra, naquilo que é eterno. Porque não conseguimos confiar. Então ficamos apegados a isso. Mas Deus está dizendo, sabe isso? Que é a sua segurança, que é o seu conforto, que é a sua alegria, o seu prazer. Me dá tudo. Abre mão. Mas Deus, eu vou ficar vulnerável. E o meu chão, eu vou ficar... E o que eu vou comer amanhã? Talvez tenha sido o peso no coração daquela viúva. Eu vou dar essas 2 moedas, que é tudo que eu tenho, e amanhã eu vou comer o quê? Então é ali, quando estamos fracos, vulneráveis, completamente dependentes, é que podemos experimentar a provisão, o amor e a fidelidade de Deus. Porque Ele disse que se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, tudo o que precisamos, Ele vai nos acrescentar. Não tudo o que queremos, não tudo o que dizemos que precisamos, mas tudo o que nós precisamos, porque Ele sabe que nós precisamos. A oferta da viúva agradou a Deus, porque o que ela deu era tudo o que ela tinha. Não porque era muito ou porque era pouco, mas porque era tudo. Talvez assumir a nossa identidade como filho de Deus, olhar a palavra e dizer, eu vou ajustar a minha vida. Vamos resolver essas incoerências da minha vida. Essa distância que há entre a fé que eu professo e a vida prática que eu vivo. Talvez isso implique em assumir a sua identidade como filho de Deus ali, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho. E isso, talvez,
implique em perder algumas amizades, em deixar de fechar alguns bons negócios, em lucrar, talvez, um pouco menos do que no mês passado. Ou talvez entregar tudo para Deus implique em colocar a minha reputação, o meu orgulho, em risco, quando eu preciso me humilhar para pedir perdão, quando eu preciso abrir mão da minha autojustiça para perdoar. Talvez entregar tudo para Deus, viver para satisfazer os interesses de Deus, signifique mudar de ramo, fechar o negócio que eu tenho hoje, começar algo novo. Explicar para minha família por que vamos agora investir aquilo que Deus tem nos dado. Não mais em acumular coisas para nós, não mais em ter mais conforto, mas para o reino. Quem é o modelo, o parâmetro? Quem nos ensinou como amar a Deus com tudo? Jesus. Para nos salvar, Jesus se esvaziou. Submeteu-se ao mundo que Ele mesmo criou. Pagou o preço de um pecado que não cometeu. Ficou calado quando era acusado injustamente e permaneceu na cruz até a morte, ainda que pudesse ter descido dela. Mas quando Deus nos chama para a cruz, quando Ele diz, me dá tudo, não é porque Ele quer ver a nossa desgraça, a nossa tragédia, porque o fim da cruz não é a morte, é a ressurreição. Então quando Deus nos diz, me dá tudo, é porque Ele quer nos dar uma vida abundante. Vamos fechar os nossos olhos. E enquanto pensamos e refletimos durante um minuto sobre a palavra que Ele nos dá hoje, sobre essas duas verdades que podemos extrair do texto de hoje. Deus mede o que lhe oferecemos e existe um padrão com o qual Ele mede aquilo que oferecemos, para não cair no risco daqueles ricos que deram, entregaram, pensando que estavam dando tanto para Deus, mas estavam enganados. Para não corrermos esse risco, precisamos, quando entregar de acordo com o seu padrão, que é a cruz, que é tudo. Eu vou ler uma passagem que está em Mateus 16, que vai nos ajudar nessa nossa reflexão dessa manhã. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada por ser um Deus presente, que não nos abandonou. Obrigada por ser um Deus que está observando, porque cuida de nós. Obrigada por ser um Deus que nos avalia, porque quer nos aprovar. Aumenta a nossa fé. Tem misericórdia da nossa incoerência, do nosso comodismo. E ajuda-nos a abrir mão daquilo que precisamos abrir mão, daquilo que temos segurado, porque temos erroneamente acreditado que nos dá segurança. Aumenta a nossa fé para que possamos dar passos adiante, confiando na tua promessa, e que assim teu nome seja glorificado por meio de cada um de nós.
Em nome de Jesus.